Você acredita que é dono de sua própria mente, mas a verdade é que seu cérebro está sendo hackeado a cada segundo. Cada notificação, cada desejo inútil e cada medo irracional são falhas de segurança em um sistema que você nunca aprendeu a proteger. O mundo moderno foi desenhado para explorar suas fraquezas biológicas e manter você em um estado de reatividade constante. Se você não assumir o controle dos comandos internos agora, continuará sendo apenas um passageiro em uma máquina desgovernada. A resiliência não é um dom místico reservado aos heróis de guerra, mas uma configuração técnica do seu córtex pré-frontal. Enquanto você busca conforto, seu cérebro se torna frágil e dependente de estímulos externos para sentir uma satisfação momentânea. Os antigos estoicos já compreendiam o que a neurociência moderna apenas começou a mapear agora. Eles sabiam que a liberdade começa no momento em que você decide quais impulsos merecem sua atenção e quais devem ser deletados do seu sistema. Sêneca escreveu que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e hoje sabemos que o seu cérebro não distingue um perigo real de uma preocupação fictícia. Quando você se preocupa com o julgamento alheio, dispara as mesmas áreas cerebrais que processam a dor física. Você está literalmente se machucando por fantasmas que criou em sua própria tela mental. Reprogramar esse circuito exige uma intervenção direta na forma como você interpreta cada dado que entra em seus sentidos. O primeiro passo para o hack mental é o entendimento da dicotomia do controle, como um filtro de processamento de dados. Imagine que sua mente é um processador de alta performance, sobrecarregado por tarefas inúteis que não levam a lugar nenhum. Ao focar no que está fora do seu alcance, você desperdiça energia vital e gera calor na forma de estresse e angústia. O hacker estoico limpa o cache emocional e prioriza apenas os processos que ele pode efetivamente executar e concluir. A ciência da dopamina revela que estamos viciados na busca, não na recompensa, o que nos torna escravos de ciclos infinitos de insatisfação. O estoicismo atua como um firewall, impedindo que esses picos artificiais de prazer sequestrem sua capacidade de raciocínio lógico e sereno. Para construir uma fortaleza mental inabalável, você precisa treinar sua biologia para encontrar estabilidade no desconforto. É nas fissuras da resistência que a verdadeira estrutura de comando é forjada. Olhe para as pedras que resistem à fúria das marés há milênios sem nunca perderem sua forma ou sua essência. Elas não lutam contra a água, elas simplesmente permanecem imóveis enquanto o caos as contorna sem causar dano. Sua mente deve ser como essa pedra, sólida e fundamentada em princípios, que nenhuma tempestade digital ou crise social possa abalar. Este vídeo não é sobre motivação passageira, mas sobre uma reengenharia completa da sua consciência para o combate. Entenda que seu cérebro é uma máquina de sobrevivência, não uma máquina de felicidade. Ele foi programado para detectar ameaças em cada sombra, o que na savana salvava sua vida, mas na era digital destrói sua paz. Cada vez que você reage com raiva a um comentário, ou se desespera por um imprevisto, está permitindo que um software obsoleto de milhões de anos governe sua existência moderna. O hacker estoico reconhece esse erro de programação e instala um protocolo de indiferença deliberada diante do irrelevante. A amígdala cerebral é o centro do seu medo, e se deixada sem supervisão, ela sequestra sua capacidade de agir com virtude. Quando Marco Aurélio acordava e dizia a si mesmo que encontraria pessoas ingratas e agressivas, ele estava realizando um pré-carregamento cognitivo. Ele não estava sendo pessimista, mas sim preparando seu sistema nervoso para não ser pego de surpresa pelo erro alheio. Ao antecipar o caos, você retira dele o poder de desestabilizar sua química interna e mantém o comando operacional. A ciência moderna chama isso de plasticidade sináptica, a capacidade do cérebro de criar novos caminhos com base no treinamento repetitivo. Cada vez que você sente o impulso de reclamar e escolhe o silêncio, uma nova conexão neural de autocontrole é fortalecida em sua mente. O que antes era uma luta exaustiva contra seus instintos
Com o tempo, se torna sua resposta padrão e automática. Você está literalmente reconstruindo a arquitetura física do seu pensamento através da filosofia aplicada. Imagine que suas emoções são como ondas em um oceano profundo e escuro. Na superfície, o vento sopra e as águas se agitam violentamente, mas nas profundezas existe uma pressão constante e um silêncio absoluto que nada pode perturbar. O treinamento estoico serve para deslocar sua consciência da superfície barulhenta para a profundidade inabalável do seu ser. Não se trata de não sentir a onda, mas de não ser arrastado por ela como um detrito sem peso ou direção. A maioria das pessoas vive em um estado de dumping emocional, onde qualquer estímulo externo gera uma reação imediata e desproporcional. Elas são como computadores sem memória RAM, travando ao primeiro sinal de um processo mais pesado ou complexo. O hacker estoico expande sua capacidade de processamento através da pausa dramática entre o estímulo e a resposta. É nesse pequeno intervalo de segundos que reside toda a sua liberdade e a sua superioridade sobre as circunstâncias da vida. Você já se provou diferente da maioria distraída apenas por chegar até este ponto da nossa jornada técnica. Enquanto outros buscam entretenimento barato para anestesiar a própria mediocridade, você busca o código-fonte da sua própria força interior. É por essa razão que eu convido você a se tornar um membro desta legião silenciosa, que não aceita ser escrava dos próprios impulsos. Junte-se a nós para que possamos juntos mapear as rotas da verdadeira autonomia mental e soberania. Para reprogramar o seu sistema, você deve aplicar o conceito de premortum malorum, a técnica de visualizar o pior cenário possível. Ao processar mentalmente a falha antes que ela ocorra, seu cérebro reduz a resposta de estresse quando o problema finalmente se manifesta. Você está, na verdade, treinando seu sistema nervoso para tratar crises como eventos rotineiros de dados. O medo perde sua potência quando a mente já o integrou como uma possibilidade lógica e perfeitamente gerenciável. A resiliência é um músculo que se atrofia no conforto excessivo e se fortalece na exposição voluntária ao estresse controlado. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas no momento em que acontecem. Quando você rotula um evento como terrivelmente ruim, você envia um sinal de alerta químico que inunda seu corpo com cortisol. O hacker estoico evita rótulos emocionais e mantém o fluxo de dados em sua forma mais pura, objetiva e fria. Pense no seu autocontrole como uma bateria que se esgota ao longo do dia, com decisões irrelevantes e distrações inúteis. Cada escolha sobre o que vestir ou que vídeo assistir consome uma parcela da energia que deveria ser usada para sua autodominação profunda. O sábio economiza esse recurso vital, simplificando sua vida externa para maximizar sua potência interna. Quanto menos o mundo exterior exigir de você, mais processamento restará para manter sua vigília contra as invasões do ego e do desejo. A natureza não dá saltos, e a sua transformação também não será um evento súbito, mas uma erosão constante dos velhos hábitos. Uma árvore centenária não teme o vento não porque ela luta contra ele, mas porque suas raízes se aprofundaram no solo em silêncio por décadas. Suas raízes são seus princípios inegociáveis e sua prática diária de silenciar o ruído interno. Sem essa base sólida e invisível, qualquer rajada de sorte ou azar será capaz de arrancar você do seu centro e te lançar ao chão. O córtex pré-frontal, o ápice da evolução humana, é onde reside o seu eu estoico, capaz de observar e vetar os impulsos da base do cérebro. Quando você sente a urgência de checar o celular, é o sistema límbico tentando assumir o controle dos periféricos do seu corpo. O hacker estoico exerce a função de administrador do sistema, negando permissões de acesso a qualquer processo que degrade sua dignidade. Você é o filtro final, o ponto onde o caos externo morre e a ordem interna estabelece sua lei. Você percebe como sua percepção já começou a mudar apenas por observar esses mecanismos por um ângulo diferente e mais técnico. A maioria das pessoas passará a vida inteira sem nunca acessar as configurações de administrador
de suas próprias mentes submissas. Se você deseja continuar este processo de limpeza e otimização existencial, sua presença aqui é o sinal de que a mudança já começou. Estamos apenas no início da desconstrução dos muros que mantêm sua mente prisioneira do medo e da incerteza. O vício em validação externa é um bug persistente que drena sua performance e corrompe sua identidade original. Toda vez que você age buscando o aplauso alheio, entrega as chaves da sua estabilidade emocional para mãos que não controla. O estoicismo ensina que a opinião dos outros é apenas um ruído de fundo sem valor real na sua arquitetura interna. Hackear essa dependência significa deletar a necessidade de aprovação e instalar um sistema de autoavaliação baseado apenas na virtude. A dopamina barata das redes sociais funciona como um malware que sequestra seu sistema de recompensa e destrói sua capacidade de foco. Seu cérebro foi treinado para esperar recompensas imediatas por esforços nulos, o que torna o trabalho profundo e a paciência tarefas quase impossíveis. O hacker estoico pratica o jejum de estímulos, recuperando a sensibilidade dos receptores através do tédio produtivo. Ao recuperar o comando sobre sua atenção, você recupera a única coisa que realmente lhe pertence. Imagine um rio que flui com força total. Se ele se divide em muitos canais pequenos, perde seu poder e acaba secando antes de chegar ao mar. Sua energia mental funciona da mesma maneira quando você a dispersa em fofocas, notícias inúteis ou brigas digitais. O sábio mantém o leito do seu rio estreito e profundo, garantindo que toda a sua potência seja direcionada para um objetivo soberano. Concentração não é apenas habilidade técnica, é uma proteção espiritual contra a fragmentação do seu ser. A morte, ou memento mori, não é um pensamento mórbido, mas o comando de encerramento que dá significado aos processos ativos agora. Saber que o seu tempo de processamento é limitado obriga o sistema a priorizar o que é essencial e descartar o que é fútil. Quando você vive com a consciência da finitude, não perde tempo com ofensas triviais ou com a busca por confortos desnecessários. A brevidade da vida é o fogo que purifica suas intenções e acelera sua evolução rumo à maestria de si mesmo. Observe uma montanha coberta por nuvens densas. As nuvens podem esconder o pico por um tempo, mas não podem movê-lo de lugar. As emoções passageiras, o medo e a tristeza são como fenômenos meteorológicos que atravessam o seu campo de visão mental. Elas não são você. São apenas dados temporários ocorrendo dentro da sua consciência. O hacker estoico aprende a observar o clima emocional sem se identificar com ele, permanecendo como a montanha que espera pacientemente o céu limpar de vez. Muitos desistem neste ponto, pois preferem a escravidão confortável do hábito à liberdade exigente da disciplina constante. Se você ainda está ouvindo, é porque sua mente reconhece a necessidade urgente de uma limpeza profunda nos seus arquivos de comportamento. Sua permanência aqui prova que o seu sistema operacional está pronto para uma atualização que a maioria sequer sabe que existe. Não somos apenas espectadores, somos engenheiros da nossa alma, construindo ordem em meio ao caos absoluto. A dor é um sinal de entrada do sistema nervoso, mas o sofrimento é uma escolha de processamento. O hacker estoico isola a sensação física da narrativa emocional que a mente cria. Quando sente fadiga, observa o sinal como um código de erro em uma tela, sem permitir que ele corrompa sua vontade. Essa capacidade de observar a própria dor sem se tornar ela é o nível mais alto de privilégio administrativo sobre si mesmo. Você não é o erro. Você é quem observa o código. O córtex pré-frontal exige silêncio para comandar, mas o mundo é um ataque constante de neblina auditiva. A prática do silêncio não é apenas calar a boca, mas recusar conversas inúteis que drenam sua banda mental. Ao falar menos, você preserva a energia para as batalhas internas que realmente importam. Cada palavra não dita é um bit economizado para fortalecer sua barreira contra as invasões do ego. O silêncio é a criptografia que protege seus segredos e sua força dos curiosos. Sua mente é um terreno onde virtude e vício lutam por espaço.
Se você rega o vício, com pequenas concessões diárias ao prazer, ele se torna uma erva daninha que asfixia sua justiça. O hacker estoico é um jardineiro implacável que arranca distrações pela raiz antes que elas criem estrutura no subconsciente. Disciplina é podar o excesso para que o essencial cresça. Não permita que parasitas mentais tomem conta do seu processador central. Limpe seu jardim interno todos os dias. A neurociência mostra que o cérebro busca o caminho de menor resistência para economizar calorias. No entanto, esse caminho leva sempre à mediocridade e à fraqueza. Você deve instalar rotinas que desafiem sua biologia, forçando o sistema a operar sob pressão e escassez. Ao tornar o difícil uma rotina, você altera seu patamar de resistência, transformando o sacrifício em sua nova configuração de base. O conforto é um vírus. A exposição ao esforço é a cura definitiva para a alma. Pense em uma armadura forjada no fogo. Quanto mais calor e marteladas recebe, mais densa e resistente fica sua estrutura. Sua mente deve passar por essa têmpera através da exposição voluntária às dificuldades do dia. Não fuja dos problemas. Use cada um como teste para validar sua nova programação mental. Cada obstáculo enfrentado com racionalidade funciona como um reforço na sua fortaleza interna contra o destino. O caos é apenas o combustível que alimenta a chama da sua razão. Você já se provou diferente da maioria distraída ao chegar nesta metade da nossa jornada técnica. Enquanto as massas consomem conteúdo vazio para fugir da realidade, você instala as ferramentas para dominá-la por completo. Agradeço sua atenção focada. Ela é a moeda mais valiosa que você possui neste mercado de ruídos. Continue firme no processo, pois a clareza que você busca está a poucos comandos de distância. Sua evolução é silenciosa, mas os resultados serão estrondosos. Amor fati, ou amor ao destino, não é uma aceitação passiva da derrota, mas um comando de alta performance para o seu sistema. Quando você luta contra o que já aconteceu, está tentando rodar um processo em um hardware que não permite retrocessos. Isso gera um erro fatal de lógica que consome toda a sua bateria emocional em segundos. O hacker estoico aceita os dados de entrada exatamente como eles chegam, transformando cada imprevisto em combustível para o seu próximo movimento estratégico. Marco Aurélio escreveu que o que impede a ação acaba por favorecer a ação. Na neurociência, isso se traduz como a capacidade do cérebro de encontrar novos caminhos neurais quando uma rota principal é bloqueada. Se um projeto falha ou um relacionamento termina, seu sistema deve ser capaz de redirecionar o fluxo de energia instantaneamente. Não perca tempo lamentando o arquivo corrompido. Use os fragmentos que sobraram para construir algo ainda mais robusto e resistente ao erro humano do mundo. Visualize sua vontade como uma âncora pesada lançada em um fundo oceânico estável, enquanto a superfície enfrenta um furacão. O mundo exterior pode gritar, as ondas podem tentar arrastar seu navio, mas se a sua âncora estiver bem presa à rocha da virtude, você não se moverá 1 centímetro. Ser inabalável não significa que a tempestade não existe, mas que ela não possui autoridade para mudar sua posição. O hacker estoico fixa sua segurança no que é interno, onde o vento do caos não chega. A maioria das pessoas entra em colapso quando o plano original sofre uma pequena alteração de última hora. Elas possuem uma estrutura mental rígida e quebradiça, como o vidro que estilhaça sob pressão. Você deve ser como o metal líquido, capaz de se adaptar a qualquer molde sem nunca perder sua essência ou sua temperatura original. A flexibilidade cognitiva é a sua maior vantagem competitiva em um mundo onde a única constante é a mudança brusca e, muitas vezes, cruel das circunstâncias. O conceito de falha é apenas um erro de rotulagem na sua interface de usuário. Para o hacker estoico, não existe fracasso, apenas feedback técnico sobre a execução de um método. Se algo deu errado, significa que o código precisa de ajuste, não que o programador é incompetente ou indigno. Ao remover a carga emocional do erro, você ganha a clareza necessária para analisar o problema e aplicar o patch de correção rapidamente. A velocidade da sua recuperação define a sua força real hoje.
Sua mente está sendo limpa de camadas de poeira e ilusão que foram acumuladas por décadas de condicionamento social frágil. Cada palavra que você processa aqui funciona como um script de limpeza que remove o lixo emocional e restaura sua dignidade original. Você está se tornando alguém que não apenas sobrevive ao caos, mas que precisa dele para validar a própria potência. Continue atento, pois a próxima camada da sua armadura mental será forjada agora, no fogo da razão pura e constante. O cansaço que você sente ao fim do dia não vem do trabalho físico, mas da fragmentação da sua atenção em 1000 direções inúteis. Sua mente é como uma floresta sendo devastada por pequenos focos de incêndio que nunca se apagam totalmente. O hacker estoico aprende a isolar esses problemas antes que eles consumam a estrutura principal da sua consciência. É preciso criar aceiros mentais, espaços vazios, onde o fogo do caos externo morre por falta de oxigênio. Proteja sua paz como um tesouro raro. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que domina a si mesmo, enquanto o escravo depende de condições que não pode controlar. Na ciência, isso é conhecido como o locus de controle interno, uma configuração psicológica que define sua saúde mental. Quando você delega sua felicidade a fatores externos, seu cérebro entra em alerta constante por ameaças invisíveis. Reprogramar esse sistema exige que você redirecione toda a sua energia para a zona onde sua autoridade é absoluta e final. Você se preocupa com o que pensam de você, como se os julgamentos alheios fossem sentenças de morte para sua alma. Na verdade, as opiniões dos outros são como folhas secas caindo em um rio caudaloso. Elas passam pela superfície, mas não alteram a direção da água. O hacker estoico entende que a percepção externa é um dado que ele não pode editar, então ele simplesmente o ignora. Seja como a pedra no fundo desse rio, imperturbável, enquanto a correnteza do ego tenta te mover do lugar. A biologia do desejo nos empurra para a busca incessante por novidade, disparando dopamina a cada distração irrelevante. Esse mecanismo sequestra sua capacidade de realizar o trabalho profundo, transformando sua mente em um terminal de recepção passiva. O hacker estoico instala um filtro de entrada rigoroso, negando permissão a qualquer estímulo que não contribua para o seu propósito. Treinar o córtex pré-frontal para dizer não é o hack mais poderoso para sua soberania pessoal. Sêneca nos alertava que não temos uma vida curta, mas desperdiçamos grande parte dela com o que não tem valor real. O tempo é o único recurso do seu hardware que não pode ser recuperado após o uso indevido. Cada minuto, gasto em raiva ou inveja, é um bloco de processamento deletado permanentemente da sua existência finita. O hacker estoico trata o tempo com a avareza de um guardião, protegendo seus segundos contra os parasitas sociais que tentam roubar sua vida em troca de futilidades. Sua visão está ficando mais nítida, enquanto o ruído do mundo começa a perder a força sobre você. Esta clareza é o sinal de que a nova programação está se integrando às suas camadas mais profundas de pensamento. Sinta o peso da sua própria presença aumentando, como uma raiz que finalmente encontrou solo firme após anos de busca. Não pare agora, pois a estrutura da sua resiliência está sendo soldada em cada palavra aceita. O homem inabalável que habita em você está despertando. A maioria das pessoas foge do desconforto como se fosse uma praga, mas o hacker estoico o usa como ferramenta de calibragem. O crescimento real ocorre onde seu sistema operacional é forçado a lidar com dados inesperados e tensões elevadas. Quando você escolhe o caminho difícil, sinaliza para o cérebro que a segurança não é a prioridade máxima, mas sim a excelência. O desconforto é o código de depuração que remove as falhas da sua fraqueza. Aprenda a amar o esforço constante. Imagine-se observando sua vida de uma altitude de 10.000 metros, onde seus problemas parecem pontos insignificantes no mapa. Essa perspectiva desativa a resposta de alarme do seu sistema límbico. Ao reduzir a escala do que te aflige, você retoma a capacidade de raciocínio que o medo costuma sequestrar.
O hacker estoico nunca processa uma crise enquanto está submerso nela. Ele sobe para ver a estrutura do problema. Nada é tão grande quanto parece quando olhado de longe e com calma. Marco Aurélio lembrava que a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Se você permite que ideias de vitimismo habitem seu processador, sua realidade será um reflexo dessa corrupção de dados. O hack aqui é a substituição ativa. Toda vez que um pensamento de derrota surgir, você deve sobrescrevê-lo com uma instrução de força. Não tente apenas apagar o negativo. Preencha o espaço vazio com um comando de ação imediata. Controle a cor da sua alma com vigilância total e fria agora. A ciência da resiliência mostra que o estresse agudo e controlado fortalece as conexões neurais. O segredo está na sua interpretação. Se vê a pressão como um desafio técnico, seu corpo libera substâncias que protegem o coração e o cérebro. O hacker estoico não busca uma vida sem pressão, mas uma mentalidade que transforme essa força em energia cinética. Use o peso do mundo para realizar o trabalho que os fracos abandonam. Transforme o estresse em seu maior aliado de combate diário. Observe as raízes de um carvalho antigo. Elas não crescem apenas para baixo, mas se entrelaçam com as pedras mais profundas da terra. Quando a tempestade chega, o carvalho não resiste com força bruta, mas com uma base que se tornou uma só com o solo firme. Sua filosofia deve ser essa base invisível que te sustenta quando os ventos da opinião pública tentam te derrubar. Sem raízes profundas na razão, qualquer brisa de crítica fará você cair. Seja sólido como o que é permanente e real. Avançamos muito na reconstrução do seu código interno, mas a parte mais crítica do sistema ainda precisa de ajuste fino. A maioria dos homens para por aqui, satisfeitos com uma melhora superficial, sem nunca atingir a maestria total do espírito. Você, porém, já demonstrou uma resistência incomum ao permanecer atento e presente durante toda esta instrução. O reconhecimento da sua própria força é o primeiro passo para o comando. Aguarde, pois o próximo passo será o mais decisivo de todos. Ser insultado ou criticado é o teste final para quem deseja hackear a própria mente. A maioria reage instantaneamente, permitindo que a palavra de um estranho altere seu batimento cardíaco e sua pressão arterial. Essa reação é um sinal de que você ainda é um servidor aberto a qualquer invasão externa. O hacker estoico entende que a ofensa só existe se ele permitir que ela entre no sistema e ganhe um significado emocional. Sem o seu consentimento, o insulto é apenas um ruído acústico. Epicteto nos ensinou que ninguém pode nos ferir, a menos que nos sintamos feridos. Se alguém te chama de algo que você não é, a afirmação é falsa e não merece processamento. Se alguém aponta uma falha real, é apenas um relatório técnico de melhoria que deve ser analisado com frieza. Sêneca dizia que a raiva é um tipo de loucura temporária que corrompe o código da razão. O sábio não se ofende porque ele conhece sua própria arquitetura interna e não depende da validação de terceiros agora. A neurobiologia da raiva começa na amígdala, disparando uma cascata de adrenalina que prepara o corpo para o conflito. No entanto, o hacker estoico utiliza o córtex pré-frontal para interceptar esse sinal antes que ele vire uma ação impulsiva. Ao observar a raiva surgir como um dado biológico, você cria uma distância segura entre o impulso e a resposta. Esse intervalo de milissegundos é onde reside a sua supremacia sobre a biologia animal. Domine o tempo e você dominará o seu destino. Imagine que sua mente é um espelho perfeitamente limpo e polido. Quando algo feio ou agressivo é colocado à frente dele, o espelho reflete a imagem sem se tornar a própria feiura. Ele permanece intacto e puro, independentemente do que é projetado em sua superfície. Sua consciência deve funcionar da mesma forma diante da maldade alheia. Não absorva o lixo emocional que os outros tentam descarregar em você. Reflita a realidade com clareza, mas mantenha sua estrutura isolada e fria hoje. O protocolo de defesa contra a ofensa consiste em perguntar ao sistema: isso está sob meu controle?
Se a opinião do outro não altera a sua virtude ou o seu caráter, ela deve ser tratada como um dado corrompido e descartada imediatamente. Pratique a indiferença ativa diante do julgamento social. Quanto menos você reage, mais poder você acumula, pois as pessoas perdem a capacidade de te manipular através das emoções. A sua calma é a firewall mais impenetrável que existe no mundo. Ainda estamos longe do final desta reprogramação profunda, mas os alicerces da sua nova mente estão se tornando visíveis. Você percebe que a maior parte do que te perturbava era apenas uma falha de percepção que agora está sendo corrigida. Não subestime a força do silêncio e da observação técnica. Se você chegou até aqui, já possui mais controle do que 90% da população mundial que vive em modo automático. Prepare-se, pois o próximo passo exigirá ainda mais foco mental. Para que o seu sistema operacional funcione com perfeição, você deve entender a prohairesis, o poder de escolha racional. Ela é o processador central que decide quais impressões serão aceitas e quais serão rejeitadas pelo seu ser. Sem uma prohairesis treinada, você é apenas um amontoado de reações químicas à mercê do ambiente. O hacker estoico limpa esse núcleo de comando, garantindo que nenhuma emoção intrusa possa executar funções sem a devida autorização da razão soberana hoje. A ciência moderna nos ensina que não somos nossos pensamentos, mas sim o espaço onde eles ocorrem e desaparecem. Quando um pensamento de medo surge, ele é apenas uma notificação na tela da sua mente, não uma ordem de execução obrigatória. O treinamento estoico permite que você observe a notificação sem clicar nela, mantendo o controle total dos seus recursos internos. Ao desidentificar-se do fluxo constante de ruído mental, você assume o papel de administrador e não de usuário comum. Imagine sua mente como uma cidadela inexpugnável, cujas muralhas são feitas de lógica pura e princípios inabaláveis. O mundo exterior pode cercar essa fortaleza, mas ele nunca poderá entrar sem que você abra os portões por vontade própria. Cada concessão que você faz ao desejo ou ao medo é uma brecha aberta na sua segurança existencial que outros explorarão. O hacker estoico mantém a guarda constante, verificando cada dado que tenta cruzar a fronteira entre o mundo e o seu espírito. Marco Aurélio escreveu que o homem deve ser como um promontório, onde as ondas quebram continuamente. Mas ele permanece firme enquanto a fúria da água recua. Essa estabilidade não vem da falta de problemas, mas da solidez da estrutura que foi construída para suportá-los com dignidade. A vida lançará desafios técnicos complexos em sua direção para testar a qualidade da sua nova programação. Não peça por fardos mais leves, peça por ombros mais fortes e uma mente que não se dobra jamais. A prática do desconforto voluntário funciona como um teste de estresse em um sistema de alta criticidade. Ao se privar de luxos e facilidades ocasionalmente, você prova para si mesmo que sua felicidade não depende de acessórios externos e fúteis. Durma no chão, tome banhos frios ou jejue para lembrar ao seu cérebro quem realmente está no comando desta máquina biológica. Quando você domina as necessidades do corpo, a mente se torna livre para voar em direção à virtude suprema e real. Você já se provou diferente da maioria distraída ao chegar a este ponto crucial da nossa jornada de reconstrução mental. Enquanto outros buscam entretenimento barato para anestesiar a própria mediocridade, você busca o código-fonte da sua força interior. É por essa razão que eu convido você a se inscrever e selar seu compromisso com esta legião silenciosa que não aceita ser escrava dos impulsos. O seu progresso é invisível para os olhos comuns, mas ele é a base de uma vida inabalável. O cérebro odeia a incerteza. Ele interpreta o desconhecido como um perigo mortal imediato. O hacker estoico trata a incerteza apenas como dados brutos que ainda não foram devidamente categorizados no sistema. Em vez de permitir que a amígdala execute um script de pânico, você deve forçar o sistema a permanecer em espera até que mais informações reais surjam. Controle a urgência de adivinhar o futuro e sofrer antecipadamente por fantasmas. O poder real reside em manter-se operacional.
Marco Aurélio utilizava o conceito da cidadela interna como uma zona segura onde nenhum erro externo poderia chegar. Em termos modernos, trata-se da criptografia de alto nível dos seus valores centrais. Se o seu valor próprio estiver protegido pela sua própria virtude, nenhum invasor externo, seja um crítico ou um azar súbito, poderá roubar sua paz. Você decide o que te define no final. Não deixe seus arquivos de configuração abertos para o mundo editar. Tranque sua identidade agora. O córtex pré-frontal é o hardware da sua vontade, mas ele é facilmente sequestrado pelos loops de dopamina da era digital. Cada vez que você resiste a uma rolagem infinita e sem sentido, está realizando uma sobreposição manual de uma sub-rotina primitiva. Isso não é apenas disciplina, é um reforço estrutural das suas vias neurais mais importantes. Ao escolher o difícil em vez do fácil, você está aumentando o poder de processamento do seu cérebro. Você deixa de ser um usuário comum. Considere a montanha que permanece em silêncio, enquanto as nuvens gritam e se agitam ao redor do seu pico. A tempestade é temporária, mas a fundação da montanha é antiga, profunda e imutável. Seus princípios fundamentais devem ser essa base invisível. Se você muda quem é baseado no clima da vida, você não possui um núcleo sólido. É apenas uma folha soprada pelo vento. O hacker estoico constrói um sistema que opera independentemente do ambiente. Seja a montanha que observa o caos lá fora. Quando um sistema trava, o primeiro passo é um reinício e uma análise detalhada dos registros de erro. Quando você falha na vida, deve fazer exatamente o mesmo. Não permita que o script da vergonha seja executado. Ele é apenas um desperdício de recursos vitais. Olhe para os dados puros. O que deu errado? Onde estava a falha lógica? Ao tratar o fracasso como um feedback técnico, você acelera seu crescimento. Resiliência é a velocidade com que você retorna à calma após um erro crítico. Poucos possuem o hardware necessário para processar esse nível de autodomínio profundo e constante. O fato de você ainda estar aqui, absorvendo esses protocolos internos complexos, prova que seu sistema está pronto para o upgrade final. A maioria prefere a distração barata, mas você escolheu o reinício difícil da verdade. Este caminho é solitário e exigente, mas leva a uma liberdade que nenhuma força externa pode tirar. Você é o arquiteto do seu próprio silêncio. Mantenha o foco absoluto agora. Reenquadramento cognitivo é a ferramenta técnica para alterar a percepção de um evento traumático. O cérebro não registra o fato puro, mas a interpretação que você atribui a ele no momento da entrada dos dados. O hacker estoico intercepta essa tradução automática e reescreve o significado antes que ele vire uma memória corrompida. Se você controla o rótulo do evento, você controla o impacto químico dele no seu corpo. Nada é intrinsecamente bom ou ruim. Tudo é apenas informação bruta e fria. Pense no seu diálogo interno como o terminal de comando de um supercomputador. A maioria das pessoas permite que pensamentos intrusivos executem scripts de autossabotagem sem qualquer supervisão. Você deve questionar cada instrução mental. Isso é verdadeiro? Isso é útil? Se o pensamento não passa pelo filtro da utilidade, ele deve ser deletado sumariamente. Ao monitorar seu fluxo de consciência com rigor técnico, você evita que processos em segundo plano drenem sua energia vital e sua paz. Imagine um farol solitário no meio de uma tempestade noturna no oceano. As ondas batem contra a base de pedra com uma força capaz de esmagar navios inteiros, mas o farol permanece emitindo sua luz constante. Ele não luta contra a escuridão, nem tenta acalmar o mar revolto. Ele apenas cumpre sua função de iluminar o caminho. Sua mente deve ser essa luz estável que não se apaga diante do caos. O mundo pode ser escuro e violento, mas sua clareza interna é sua responsabilidade final e única hoje. Sêneca dizia que a pressa é inimiga da perfeição, e a agitação é o sinal de uma mente doente. Na neurociência, a agitação constante mantém o sistema em um estado de vigília simpática, impedindo a recuperação e o raciocínio claro. O hacker estoico
cultiva a lentidão deliberada nos momentos de crise para garantir que a resposta seja precisa. Não confunda velocidade com eficiência. O verdadeiro poder reside na capacidade de agir com calma cirúrgica, enquanto todos ao redor estão em pânico. Instale agora o protocolo de intenção de implementação. Se o obstáculo X surgir, então eu executarei a ação Y. Esse planejamento antecipado automatiza a virtude e retira o peso da decisão no momento do estresse. Seu cérebro funciona melhor quando possui rotas pré-definidas para situações de emergência. Em vez de depender da força de vontade, que é um recurso limitado e volátil, você depende da arquitetura lógica que construiu com antecedência. Seja o mestre da sua própria reação futura. Você já percorreu mais de metade deste caminho e sua estrutura mental está visivelmente mais densa. Enquanto a maioria desiste diante da complexidade do autodomínio, você permanece aqui, processando cada instrução com a paciência de quem constrói algo eterno. Esta jornada técnica não é para os fracos de espírito, mas para aqueles que decidiram não ser mais vítimas da própria biologia. O reconhecimento da sua evolução é o combustível para os próximos passos desta transformação soberana e real. Comparar sua vida com as imagens filtradas de terceiros é uma falha crítica do sistema. Isso gera um ruído de inadequação que entope sua banda mental. A inveja é um vírus que se alimenta da sua falta de presença. O hacker estoico entende que cada pessoa trava uma batalha interna invisível. Pare de comparar seus bastidores com o palco dos outros. É um desperdício de energia. Foque no seu próprio código e ignore os displays alheios. Sua única métrica de sucesso deve ser interna. Epicteto alertava que, para progredir, você deve aceitar ser visto como tolo ou ignorante por fora. Cientificamente, a rejeição social ativa as mesmas rotas neurais da dor física. Seu cérebro primitivo pensa que você vai morrer se for ignorado pelo grupo. Mas você não é mais apenas um animal social. Você é um engenheiro consciente. Ao falhar intencionalmente em agradar a multidão, você cria um calo na alma. Você reprograma sua resposta à exclusão e ganha soberania sobre o seu ser. Imagine uma estátua de pedra no meio de um mercado barulhento e lotado. As pessoas podem apontar, rir ou lançar insultos, mas a pedra não se move. Ela permanece fria, pesada e indiferente às opiniões passageiras das massas. Seu caráter deve ser essa estátua. As opiniões alheias são como poeira pousando em seus ombros. Elas não mudam o peso ou a qualidade do material. Apenas sacuda a sujeira e permaneça em pé na sua própria verdade e silêncio. Nada externo pode realmente te diminuir. Seu córtex pré-frontal pode anular o desejo primitivo de pertencer a qualquer custo. Este é o bypass definitivo do sistema. Quando sentir a picada da crítica, observe o pico químico no seu sangue. Nomeie isso como um mecanismo de sobrevivência legado que não é mais útil. Ao rotular a emoção, você a move do sistema límbico para o centro analítico. Você retoma o volante do piloto automático biológico. É assim que se alcança a imunidade social. Você se torna finalmente inabalável. Marco Aurélio disse que a melhor vingança é não ser como aquele que causou a ferida. Quando os outros forem o caos, seja a ordem. Quando os outros forem o barulho, seja o silêncio. Não se trata de ser superior a eles, mas de ser superior aos seus próprios impulsos. Cada vez que você escolhe a virtude em vez da reação, instala um novo patch de segurança. Você constrói um sistema operacional incompatível com vírus de ódio e fofocas. Mantenha o foco absoluto no seu upgrade interno. Você alcançou um nível de profundidade que a maioria das pessoas considera desconfortável. Seu compromisso com esta reprogramação é um traço raro em uma era de superficialidade extrema. Você não é mais apenas um espectador. Você é quem segura o teclado da própria existência. Este silêncio que cresce dentro de você não é vazio. É a ausência de ruído inútil. Mantenha essa chama acesa enquanto avançamos para os estágios finais.
Você está se tornando uma força bruta da natureza pura. Você tenta consertar o mundo ao seu redor, enquanto sua casa interna está em chamas. Gastamos energia colossal tentando mudar o clima, o trânsito ou o temperamento alheio. É uma falha lógica grave. O hacker estoico entende que lutar contra o inevitável é como tentar parar a chuva com as mãos. Isso apenas drena sua bateria mental e deixa seu sistema vulnerável a erros fatais. Pare de desperdiçar ciclos de processamento com o que não responde aos seus comandos. Aceite o que não pode mudar. A ciência da neuroplasticidade mostra que reclamar fortalece os caminhos do estresse no seu cérebro. Cada vez que você se frustra com o que está fora de controle, você treina sua mente para ser infeliz e reativa. O cortisol inunda seu sistema, nublando o julgamento do seu córtex pré-frontal. Hackear esse ciclo exige uma aceitação radical dos fatos. Quando você para de resistir à realidade, libera recursos imensos para agir onde realmente importa. A paz não é ausência de caos, mas ordem interna. Sêneca escreveu que o destino guia os que querem e arrasta os que recusam. Se você luta contra o presente, você está sendo arrastado pela correnteza do tempo, sofrendo danos desnecessários. O hacker estoico vê o agora como um dado imutável que já foi processado pelo universo. Não há ganho em questionar o que já é real. Sua função é receber a entrada e decidir a melhor saída baseada na virtude. Transforme o destino em seu aliado, não em seu carrasco. Abrace cada evento com calma e dignidade. Observe como a água flui ao redor de uma rocha no leito de um rio. Ela não para discutir com o obstáculo, nem tenta empurrá-lo com fúria inútil. Ela simplesmente se adapta, contorna e continua sua jornada em direção ao mar. Sua mente deve ser fluida como a água, capaz de mudar de forma sem perder sua essência ou seu propósito final. A rigidez é o que causa a quebra do caráter diante da adversidade. Seja adaptável, seja resiliente e aprenda a usar a força do obstáculo a seu favor hoje. Instale o protocolo da reserva em todos os seus planos. Diga a si mesmo: eu farei isso se nada me impedir. Essa pequena cláusula lógica prepara seu sistema para a interrupção sem gerar um erro de sistema. Se o impedimento surgir, ele já faz parte do plano original. O hacker estoico nunca é pego de surpresa, porque ele já integrou a possibilidade do caos em sua rotina de execução. Isso reduz a carga emocional do fracasso e mantém a sua eficácia operacional constante. O plano B é a sua paz. Você já se provou diferente da maioria distraída ao permanecer firme nesta jornada técnica. Enquanto outros buscam o prazer fácil da ignorância, você escolheu o peso da consciência e do autodomínio. Validar sua permanência aqui é reconhecer que você está forjando uma identidade nova e superior. Aproveite este momento para selar seu compromisso com a sua própria evolução. Inscreva-se para garantir que sua mente continue recebendo essas atualizações vitais de força. O caminho é longo, mas você não está mais sozinho. O conforto é um veneno de ação lenta que degrada suas defesas neurais a cada dia. Quando você evita todo o estresse, seu córtex pré-frontal perde o controle sobre os impulsos primitivos. O hacker estoico busca a dificuldade voluntária para manter o sistema afiado e pronto. Um cérebro que nunca enfrenta resistência torna-se lento e vulnerável ao menor erro de percurso. Você deve testar sua mente diariamente para garantir que ela não trave na crise real. A força não está no luxo, mas no atrito. Seu cérebro é um circuito vivo que se reconecta com base em suas ações repetitivas. Se você escolhe a distração, constrói uma rodovia para a fraqueza trafegar livremente. Se escolhe a disciplina, limpa o caminho para a razão governar seu ser. O estoicismo é o projeto para essa reorganização estrutural profunda. Toda vez que diz não a um impulso, você solda uma conexão forte em seu centro moral. Você é o arquiteto da própria mente. Não deixe a preguiça ser o código padrão da sua vida. Um diamante é formado sob pressão intensa e calor extremo, longe da superfície calma. Sem esse peso esmagador, ele permaneceria sendo apenas carvão comum e sem valor. Sua alma segue as mesmas leis da física e do caráter humano.
Não reclame da pressão que sente agora. Ela é a ferramenta usada para refinar sua essência. O hacker estoico saúda o peso da responsabilidade porque sabe que ele transforma mentes frágeis em joias indestrutíveis. Deixe que o mundo pressione você com força. Quando a ansiedade ataca, seu corpo executa um script de sobrevivência muito antigo. Ele inunda seu sistema com cortisol, preparando você para um fantasma que não existe. O hacker estoico identifica esse biofeedback e o anula com respiração rítmica e profunda. Ao desacelerar o coração, você sinaliza ao cérebro que a ameaça foi neutralizada. Você retoma as chaves do laboratório químico, que é seu corpo. O domínio sobre a respiração é o primeiro passo para o domínio sobre a vida. Marco Aurélio disse que a alma é tingida pelos pensamentos que ela abriga e protege. Se seu espaço mental está cheio de medo, sua percepção será sempre escura e distorcida. O hacker estoico realiza uma limpeza profunda de seus logs de pensamento todas as noites. Ele analisa os erros do dia sem julgamento, apenas com a intenção de um mestre afinador. Não durma com dados corrompidos na cabeça. Apague a raiva, delete a inveja e reinicie seu sistema para a luz de um novo dia. Você viajou mais longe do que as massas que preferem as sombras da ignorância barata. Enquanto o mundo dorme no conforto de suas próprias correntes, você está acordado, reescrevendo seu destino. Essa persistência é a marca de uma mente superior, que decidiu parar de ser vítima da biologia. Sua presença aqui não é um acidente, é o resultado de um sistema buscando sua própria otimização. Fique comigo, pois as camadas críticas da sua fortaleza serão instaladas agora. Você está quase lá. O vício na produtividade tóxica transformou seu cérebro em uma fornalha de ansiedade constante. Você acorda sentindo que já está atrasado, que seu hardware mental não consegue acompanhar a velocidade das demandas externas. Esse estado de alerta permanente degrada sua capacidade de pensar com clareza e tomar decisões virtuosas. O hacker estoico reconhece que a pressa é apenas um sinal de falta de controle sobre o próprio tempo. Você precisa desacelerar o relógio interno para dominar o externo. Musônio Rufo ensinava que o corpo e a mente devem ser treinados juntos, pois a fraqueza de um corrompe a força do outro. Se você cede a cada pequeno desejo de conforto, está ensinando seu sistema a se render diante de qualquer obstáculo real. A disciplina não é um castigo, mas o protocolo de manutenção necessário para garantir que o seu motor interno não funda sob pressão. O treinamento constante é o que diferencia o sábio inabalável do homem comum que quebra ao primeiro sinal de crise. A ciência moderna identifica o córtex cingulado anterior médio como o centro físico da força de vontade no seu cérebro. Essa área se expande toda vez que você realiza uma tarefa difícil que não deseja fazer, como um banho frio ou um trabalho focado. O hacker estoico utiliza esses pequenos desafios como exercícios de musculação neural para fortalecer sua resistência. Ao exercitar sua capacidade de dizer não ao conforto, você está fisicamente alterando a estrutura do seu comando central. Observe como a Terra endurece durante o inverno rigoroso, protegendo a vida que pulsa silenciosamente em suas profundezas frias. A superfície pode parecer morta e estéril, mas essa rigidez é necessária para que as sementes sobrevivam até a primavera. Sua mente precisa dessa fase de endurecimento deliberado para que sua essência não seja esmagada pelas mudanças de estação da sorte. Não tema os períodos de seca ou de frio na sua jornada. Eles são os momentos em que sua alma se torna sólida e densa. Instale agora o script do mínimo necessário para limpar os excessos da sua rotina diária e fútil. Pergunte-se diante de cada posse ou desejo: isso é essencial para a minha virtude? Se a resposta não for um sim absoluto, esse dado deve ser removido do seu cache de prioridades. O hacker estoico vive com agilidade porque não carrega o peso morto de expectativas alheias ou de objetos inúteis. A leveza externa é o que permite a profundidade interna e a velocidade de reação no grande caos. Você já se provou diferente da maioria distraída
ao manter seu foco neste treinamento avançado de soberania pessoal. Enquanto outros buscam pílulas mágicas para a felicidade, você está aqui, fazendo o trabalho pesado de reprogramar sua biologia. Sua atenção é o recurso mais escasso do século, e você escolheu investir em si mesmo. Continue firme, pois estamos nos aproximando da fase final de integração de dados. O homem que você era está morrendo para que o mestre possa finalmente nascer. Sua mente está sobrecarregada por processos em segundo plano que você nunca autorizou a rodar. Preocupações com o futuro e arrependimentos do passado drenam sua bateria mental como aplicativos maliciosos. O estresse crônico fragmenta seu foco, tornando você ineficiente e vulnerável a qualquer erro de sistema. O hacker estoico executa uma limpeza de disco diária, fechando todas as abas mentais que não contribuem para o presente. Retome o controle da sua energia agora mesmo e pare de vazar vida. Sêneca afirmava que não há nada tão deplorável quanto um homem que está sempre ocupado com coisas alheias. Ele sabia que a dispersão é a morte da alma e a ruína de qualquer caráter sólido. Quando você tenta estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acaba não estando em lugar nenhum, nem mesmo dentro de si. A sabedoria antiga nos ensina a fechar as portas dos sentidos para que a luz da razão possa brilhar sem interferências. Seja o guardião severo do seu próprio portal mental e espiritual. A ciência da atenção revela que cada interrupção leva seu cérebro a um estado de inércia cognitiva caro. Demora minutos para retornar ao estado de fluxo após um simples olhar no celular ou uma notificação banal. O hacker estoico protege seu córtex pré-frontal como se fosse um servidor crítico em meio a um ataque cibernético. Ele constrói barreiras físicas e mentais para garantir que o pensamento profundo não seja corrompido. O foco total não é luxo, é a arma principal de quem deseja a maestria. Visualize sua atenção como um raio de sol passando por uma lente de aumento sobre uma folha seca. Espalhada, a luz apenas aquece, mas concentrada em um único ponto, ela tem o poder de gerar fogo e transformação. Sua energia dispersa não produz resultados, apenas um calor inútil de ansiedade e cansaço mental. Seja a lente que canaliza toda a potência do seu ser em um único objetivo inegociável. Onde sua atenção flui, sua vida se expande e sua força se manifesta de forma bruta e real hoje. Instale o protocolo do isolamento produtivo. Defina períodos do seu dia onde nada externo pode te alcançar. Desconecte-se de todas as redes e silencie os ruídos que tentam sequestrar seu processamento interno de dados. Nesse espaço de vácuo, você não é um funcionário, um pai ou um seguidor. Você é apenas a consciência pura operando. É no silêncio absoluto que os grandes códigos da alma são reescritos e as soluções surgem. Aprenda a habitar o deserto da própria mente para encontrar sua força. Você já percorreu um caminho que a maioria sequer tem coragem de olhar por medo do que veria no espelho. Enquanto as massas continuam dopadas por estímulos rápidos, você escolheu a profundidade técnica da filosofia aplicada. Sua capacidade de permanecer firme nesta instrução é o sinal de que seu hardware mental está sendo atualizado com sucesso. Sinta a densidade da sua nova estrutura interna crescendo a cada palavra processada. Estamos quase no fim, mas o poder total exige que você mantenha o foco. A busca por ser aceito em grupos medíocres é o que está destruindo sua arquitetura original agora. Você se molda para caber em espaços pequenos demais para a sua alma, sacrificando sua força em troca de uma falsa sensação de segurança social. Cada vez que você finge ser quem não é para evitar o julgamento alheio, você insere um erro de sistema na sua própria identidade. O hacker estoico deleta a necessidade de pertencer a qualquer custo e abraça a solidão de quem comanda a si mesmo com rigor. Epicteto dizia que você é o que escolhe ser em cada pequena ação deliberada do seu dia. A ciência moderna explica que nossos neurônios espelhos nos forçam a imitar o comportamento dos outros para garantir a sobrevivência do bando primitivo. No entanto, o hacker estoico utiliza o córtex pré-frontal
para anular essa tendência automática de cópia social. Ao recusar os padrões da massa distraída, você libera recursos de processamento para criar uma vida de virtude autêntica e bruta agora mesmo. Imagine um bloco de mármore bruto sendo martelado dia após dia para revelar a figura que existe escondida lá dentro. A resistência do material é o que permite que a forma final seja sólida, detalhada e duradoura através dos séculos. Suas dificuldades sociais e os insultos que recebe são os golpes de cinzel necessários para remover o excesso de vaidade e medo. Não fuja do atrito com o mundo. Use cada impacto para polir a superfície do seu caráter até que ele reflita apenas a luz da razão pura. Instale o protocolo do isolamento seletivo para proteger seu sistema contra a poluição de ideias fracas e tóxicas. Se você passa o tempo com pessoas que reclamam e vivem como vítimas, seu hardware mental começará a rodar esses mesmos processos por osmose biológica. O hacker estoico é impiedoso com seu círculo social, permitindo apenas conexões que fortalecem sua estrutura moral e técnica. Proteja seus dados de entrada com uma firewall humana rigorosa e não deixe qualquer um editar seu código. Uma árvore que cresce sozinha no topo de uma colina ventosa torna-se muito mais forte do que aquela que vive protegida na floresta densa. Suas raízes precisam se agarrar à rocha com fúria para resistir às tempestades que tentam arrancá-la do solo a cada inverno rigoroso. Você deve ser essa árvore solitária, encontrando força na sua própria base e não no apoio de quem pode cair ao seu lado. A solidão do comando é o preço que se paga pela soberania absoluta sobre a própria mente e seu destino. Você já se provou diferente da maioria distraída ao chegar nesta fase avançada da nossa jornada de reprogramação. Enquanto as massas buscam validação rápida e entretenimento vazio, você está aqui forjando uma mente inquebrável no fogo do silêncio. Agradeço sua atenção focada. Ela é o sinal de que seu sistema está pronto para a integração final dos dados de poder. Continue firme neste processo de limpeza profunda, pois o homem soberano que habita em você já começou a tomar o leme da vida. Você passou anos como um usuário passivo de um sistema que não entende, apenas reagindo aos ícones de medo e desejo que surgiam em sua mente. Essa passividade gera o vazio e a exaustão que você sente ao deitar a cabeça no travesseiro. O hacker estoico encerra essa fase de submissão e assume o comando do terminal, apagando os programas que não servem mais ao seu propósito maior. É hora de parar de apenas existir e começar a operar com uma precisão técnica absoluta e fria agora mesmo. Marco Aurélio afirmava que a alma pode transformar qualquer obstáculo em material para sua própria força e virtude. Na prática, isso significa que você possui a capacidade de converter o veneno da tragédia no antídoto da resiliência através de uma mudança radical. Se o seu código interno for forte, não haverá evento externo capaz de corromper sua paz ou sua dignidade. Você é o único responsável pela integridade total dos seus arquivos de consciência hoje e para todo o sempre. A ciência da neuroplasticidade confirma que o foco prolongado altera a densidade da matéria cinzenta em áreas de autocontrole. Ao persistir nesta jornada, você realiza uma atualização de hardware que tornará as tentações do mundo moderno obsoletas. O que antes parecia uma luta impossível contra os impulsos, agora se torna uma tarefa simples de gerenciamento de dados. Você está treinando seu sistema para operar em um novo nível de eficiência, agilidade e clareza mental muito superior. Imagine sua consciência como uma lâmina de obsidiana, forjada nas profundezas da Terra sob calor e pressão extremos. Ela não é apenas afiada, mas possui uma estrutura molecular tão densa que nada pode arranhá-la sem se quebrar no contato. Sua mente deve possuir esse gume de clareza e essa dureza de propósito em cada decisão tomada ao longo do dia. Seja cortante com as distrações e inquebrável diante das ofensas que o mundo lança com fúria contra sua estrutura interna agora mesmo. Neste ponto, você já se distanciou da massa que vive em um estado de sonambulismo digital e reatividade constante.
Você faz parte de uma minoria silenciosa que compreende que a liberdade real não é fazer o que se quer, mas ser mestre de si mesmo sob qualquer circunstância. Sua evolução não precisa de aplausos, pois ela é validada pela calma absoluta que você sente quando o caos tenta te envolver. Você é o senhor da sua própria fortaleza interna e não deve nada aos outros hoje. Estamos concluindo esta reprogramação profunda e selando os protocolos que farão de você um homem verdadeiramente inabalável. O último passo exigirá que você deixe para trás qualquer resquício da sua velha identidade frágil e dependente de validação externa. Prepare seu espírito para o rito final, onde a teoria se torna carne e a sabedoria se torna uma ação poderosa. Acompanhe com atenção máxima, pois o comando definitivo será entregue na nossa próxima e última etapa de poder. Agora que o código foi reescrito, você não pode mais voltar ao estado de ignorância. A luz da razão, uma vez acesa, revela as falhas que antes eram invisíveis. Você não é mais uma vítima das circunstâncias, mas o engenheiro-chefe da própria realidade. O mundo continuará tentando invadir seu sistema, mas agora você possui os protocolos de defesa necessários para permanecer em pé. A partir deste momento, cada respiração sua deve ser um ato de soberania e controle absoluto sobre si. A neurociência do autocontrole prova que a consistência é o que consolida as novas trilhas neurais. Epicteto dizia que a filosofia não é para ser lida, mas para ser vivida em cada gesto. Seu córtex pré-frontal está agora mais denso e capaz de silenciar os gritos do sistema límbico. A sabedoria antiga é a tecnologia que permite que você opere acima do ruído biológico. Não desonre essa ferramenta voltando aos velhos hábitos de mediocridade e fraqueza. Mantenha a guarda alta e firme. Imagine a fonte de uma montanha que jorra água pura, independentemente da lama que a cerca. Essa fonte é a sua nova consciência, isolada da podridão das opiniões e dos desejos fúteis. O hacker estoico protege sua fonte interna com uma vigilância que nunca dorme ou descansa. Deixe que o mundo lá fora se afogue no próprio caos e na própria pressa. Você encontrou o ponto de quietude onde o movimento nasce com propósito. Seja a rocha que sustenta a própria estrutura no tempo agora. A maioria dos que começaram este vídeo já se perdeu no caminho, distraídos por alguma notificação ou pensamento raso. Você, porém, permaneceu até o fim da integração de dados, provando que sua vontade é de um metal superior. Isso te coloca em uma posição de responsabilidade extrema perante a própria vida. Não há mais desculpas para a reatividade ou para o medo. Você é um sistema operando com eficiência máxima. Honre o silêncio que você conquistou com tanto esforço e foco absoluto. Instale o protocolo final de execução diária. Ao acordar, lembre-se de que nada externo possui autoridade sobre você. Ao longo do dia, examine cada impressão com o rigor de um juiz implacável. E ao deitar, limpe os arquivos de mágoa para que o amanhã encontre um sistema zerado e puro. A resiliência inabalável não é um estado final, mas uma prática contínua de depuração do ego. Você é o mestre, o servo e a própria lei. Use este poder com a gravidade que ele exige de sua alma hoje. Este é o rito final para selar sua nova identidade como um hacker da própria mente e destino. Se você aceita este código e se compromete a nunca mais ser escravo de seus impulsos, escreva agora nos comentários a frase "Sou inabalável". Que essa marca em letras maiúsculas seja o pacto público entre você e sua própria consciência. O silêncio agora é sua arma e a razão é seu escudo. Nossa jornada técnica termina aqui, mas sua soberania real começa neste exato segundo de paz total.